Já o São Paulo dispensou nessa semana Enzo Gabriel, atacante de só 12 anos de idade, que era tido como um dos maiores dribladores de Cotia. Essa dispensa acabou causando revolta entre torcedores do São Paulo, em especial com o técnico do time sub-12, o Léo Pereira, e também com o executivo de futebol da base, o Marcos Biasotto. A impressão que se tem no mercado é de que o São Paulo está dispensando alguém com potencial para ser um novo Endrick. E há a preocupação de que o Enzo Gabriel apareça muito em breve num rival do São Paulo. Já o tricolor se defende afirmando que o Enzo Gabriel, apesar de esforçado, era apenas a quarta opção da sua posição no elenco, não tinha capacidade técnica para seguir no clube, por isso a dispensa acabou se justificando. Hora de falar sobre o São Paulo, para contar que a limpa no tricolor continua. O São Paulo tenta acertar os últimos detalhes para rescindir o contrato com o volante Luan. Essa rescisão deve acontecer de forma amigável, o atleta não faz parte dos planos de Dorival Júnior. São Paulo que já havia anunciado um empréstimo do Alan Franco e negocia detalhes para liberar também o Tapia. O Alan Franco e o Tapia o Alan Franco vai jogar nos Estados Unidos e o Tapia tem negociações com o Columbus Crew. São Paulo, no primeiro momento, liberaria o Tapia de graça para esse empréstimo e agora tenta pelo menos $500 mil. O Negruti virou reforço do Atlético, volante revelado na base que fica no time da Série B até o fim da temporada. Já o Moreira, que estava emprestado ao Porto, não foi comprado pelo clube português, mas não voltará ao São Paulo. Ele tem tratativas com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. O volante Hugo e o lateral direito Mike não ficam e aguardam por propostas de empréstimo. Paulinho vive situação parecida, atacante de 21 anos de idade que pode parar no Avaí. Só para completar, em meio a toda essa reformulação, chama a atenção o nome de Gustavo Santana, atleta comprado no ano passado do Cuiabá. Você vai lembrar, ele até se mete numa confusão sem que ele tenha culpa, porque ele é utilizado numa partida contra o Cuiabá, que havia o emprestado. Até por isso o time cuiabano pediu uma multa de R$1 milhão que estava prevista no contrato. No fim das contas, o São Paulo se livrou do pagamento dessa multa, comprou o Gustavo Santana, que disputou a Copa São Paulo. Mas, depois da Copinha, ele deixou de ser utilizado pelo time da base, porque estourou a idade, e também não era aproveitado no principal. Estava meio que escanteado. E esse Gustavo Santana escanteado virou ótima opção para o Dorival Júnior nesse período de intertemporada, tem deixado boa impressão e deve ganhar minutos no time principal nos próximos jogos. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV, ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Silmar Lima, boa noite, Nicola. Por que não anunciou o Domingos Duarte ainda? Pois é. Como eu contei para vocês, o São Paulo sofreu nessa terça-feira um transfer ban por conta de uma dívida que tem referente à compra do Marcos Antônio. O Marcos Antônio foi comprado da Lazio, 4 milhões e 200 mil euros em 4 parcelas. Cada parcela de 1 milhão e 5 mil euros. Acontece que a parcela de março, a primeira, não foi paga. A Lazio foi à FIFA e conseguiu a condenação do São Paulo. O tricolor vai ter que pagar para voltar a inscrever atletas. Dos 4 reforços contratados pelo São Paulo, o único que ainda não teve o nome registrado no BID é o Domingos Duarte. O Newton, o Buta e o Vitor Sá foram registrados e já anunciados. Você consegue pesquisar no boletim informativo diário a presença dos 3, tá? Em relação ao Domingos Duarte, tem algo que pesa contra,
É o fato dele ser estrangeiro, então é uma burocracia maior. Aí você vai falar, mas o Buta também é estrangeiro. Pois é, mas o Buta deu início ao processo de acerto antes, né? O São Paulo teve menos dificuldades para finalizar a negociação. O Domingos Duarte chega ao Brasil ainda com coisas pendentes, com coisas a serem regularizadas. No fim das contas, há um acerto com o Domingos Duarte, imagina-se que ele seja anunciado e contratado, mas se o São Paulo não tiver já entrado com a papelada para registrar o jogador, pode ser que isso aconteça apenas depois do pagamento desses 6 milhões e 100 mil reais que precisam ser quitados com a Lazio. Beleza? Nicola procura saber se é verdade que o São Paulo procurou o empresário do Alan Guimarães para contratar, saiu agora à tarde. Pelo que eu vi, foi numa conta chamada Radar da Bola, talvez eu tenha dado azar, mas tudo que está saindo no Radar da Bola não tem se confirmado, tá? Já tinha perguntado para o pessoal do São Paulo, nunca houve interesse nesse atleta, o jogador foi oferecido, o Alanzinho, que estava no Moreirense, ele foi oferecido ao São Paulo, ainda na gestão Rui Costa, o São Paulo avaliou que não há interesse, um jogador que acrescentaria pouco. E vou dizer mais, o São Paulo hoje não trabalha com mais contratações, tá? Se o São Paulo for contratar alguém, é só se pintar uma ótima oportunidade de mercado ou se vender jogadores. E o São Paulo não vai bater meta de venda de jogadores em 2026, não sou eu quem está garantindo. Foi o próprio presidente Arrim Assis, que durante a semana confirmou que não há nenhuma perspectiva no São Paulo de alcançar os 180 milhões de reais com transferências de jogadores programada para essa temporada. A consequência, a pior possível. Se você não bate a meta, você fica no negativo, vai registrar prejuízo e vai ver sua dívida aumentar ainda mais. São Paulo que passa por condição financeira extremamente ruim. Por que o Macis tem convicção de que não alcançará os 180 milhões de reais com transferências de atletas? Até aqui o São Paulo embolsou apenas 16 milhões de reais, com vendas pequenas e mecanismo de solidariedade. Hoje o São Paulo tem o Bobadilla como o principal, talvez o único grande ativo a ser negociado. E embora tenham especulado de que o Zenit ofereceu 10 milhões de euros, posso garantir que não houve oferta do time russo. O Zenit não tem interesse em contratar o Bobadilla. A expectativa do São Paulo de que o Bobadilla brilhasse na Copa do Mundo e voltasse valorizado não se confirmou. Marcos Antônio seria uma outra alternativa de negócio, mas o São Paulo reluta com a ideia de abrir mão de um de seus principais jogadores. Ele é alvo antigo do Flamengo. Diante desse cenário e sem a capacidade de alcançar 180 milhões de reais, o Tricolor vai precisar buscar novas fontes de receitas, que podem vir de qualquer lugar. A grande dificuldade é transformar essas necessidades em dinheiro vivo, até porque o São Paulo tem atrasado direitos de imagem, tem atrasado luvas e premiações, isso sem falar nas comissões dos atletas. Só para completar, queria contar que além dos 180 milhões de reais projetados com vendas de jogadores em 2026, o São Paulo ainda busca 122 milhões de reais com o Morumbis, isso equivale a bilheteria, shows e camarotes, 80 milhões de reais com o clube social, 238 milhões de reais com patrocínio e publicidade. O que você pensa sobre o atual momento do São Paulo e, mais do que isso, sobre a gestão Arrim Assis de 0 a 10? Usa o espaço para comentário para dar uma nota para o atual presidente tricolor. Beleza? Informação exclusiva: Juan Tressoldi está cobrando na justiça 13 milhões e 700 mil reais do São Paulo. A ação foi distribuída na semana passada e a cobrança, se confirmada, pode ser um grande problema, mais um, do ponto de vista financeiro para o tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história. Primeiro, explicar por que o Juan Tressoldi pede esses 13 milhões e 700 mil reais. Jogador que atuou por empréstimo no São Paulo entre 2024 e 2025, ele pertencia ao Sassuolo. Você vai lembrar que quando ele deixa o São Paulo, o Tressoldi tinha um problema no joelho. E ele precisou terminar sua recuperação no time italiano para ser depois emprestado e nessa temporada comprado em definitivo pelo Atlético Mineiro. Pois bem, Juan Tressoldi foi à justiça e exige um reconhecimento de acidente de trabalho por conta dessa lesão no joelho. Ele também cobra direitos de imagem atrasados. Ele quer uma indenização pela estabilidade e cobra falta de seguro. Isso sem falar nos valores da rescisão que seguem abertos. Importante contar que desses 13 milhões e 700 mil reais, 6 milhões que se referem à possibilidade dele não conseguir mais jogar, esses 6 milhões talvez sejam excluídos do resultado final, mas todo o restante é bem provável que o Juan Tressoldi consiga. Então a gente está falando de uma dívida bastante alta, de algo na casa dos 7 milhões de reais para o São Paulo pagar. Tricolor que tem atrasado direitos de imagem, que tem dívidas
em relação a luvas e comissões, enfim, aquele caos financeiro que você já está bem habituado. Sobre reforços, será que o Tricolor ainda busca contratações? A expectativa da diretoria é de que só chegue um ou outro reforço em caso de excelente oportunidade de mercado. Boa noite, Nicola. Novidades no meu São Paulo? Vamos lá, Estevão. Deixa eu trazer uma informação exclusiva que eu contei no vídeo da tarde. Vocês lembram do Juan Tressoldi, né? Zagueiro que passou pelo São Paulo entre 24 e 25. Ele deixou o São Paulo com uma lesão no joelho. Acabou sendo devolvido para o Sassuolo, havia uma possibilidade de compra. No final das contas, a repercussão em relação à aquisição dele foi muito ruim e o São Paulo desistiu de comprar. Pois bem, na semana passada, o Tressoldi entrou com um processo na justiça contra o São Paulo, cobrando 13 milhões e 700 mil reais. Vou repetir, o pedido é de 13 milhões e 700 mil reais. Várias dos itens dessa cobrança são absolutamente legítimos, né? Como, por exemplo, verbas da rescisão do contrato que não foram pagas, direitos de imagem atrasados, tem também a questão da recuperação do atleta, só uma parte de 6 milhões de reais que diz respeito à possibilidade de o atleta nem conseguir mais jogar, isso acabou não se confirmando. Então o São Paulo, na teoria, deve se livrar dessa cobrança de 6 milhões de reais, a menos que o juiz ou a juíza entenda que o Fred tem direito a um percentual, porque ele de fato perdeu um tempo da carreira dele por conta dessa recuperação do joelho. Mas é grande a chance de o São Paulo ser condenado em pelo menos 6, 7, 8 milhões de reais nessa ação do Juan Tressoldi, hoje zagueiro do Atlético. Ele foi emprestado pelo Sassuolo ao Galo, performou bem e foi comprado, tá? E esse processo agora é questão de tempo para que o São Paulo tenha mais um problema para si. Fala família, beleza? Chegando aí com aquele giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do mercado da bola do Tricolor Paulista. Então, se você já gosta do nosso canal, deixa aí o conteúdo para você ficar atento sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado e informado nos bastidores do maior clube do mundo, o Tricolor São Paulo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.